Vai começar a Antena Aberta com a edição de António Jorge. Muito bom dia. Hoje no programa tratamos um assunto polémico e que divide a sociedade portuguesa, referendo à adoção ou coadoção por casais do mesmo sexo. Os deputados do PSD levam hoje a debate no Parlamento a proposta de realização de um referendo sobre esta matéria. O PSD decidiu aplicar a disciplina de voto. O CDS recomenda a não existência de votos contra. Isto sucede 8 meses depois, do dia 17 de maio, na altura em que o Parlamento aprovou na generalidade a coadoção e adoção de crianças por casais do mesmo sexo, numa sessão claramente agitada, em que 6 votos apenas deram luz verde a esta ideia. O PSD avança com este projeto de resolução. Já sabe que a oposição vai votar contra a realização do referendo, uma ideia que foi lançada pelo líder da JSD e também deputado do PSD, Hugo Soares. A deputada socialista Isabel Moreira diz que o projeto de resolução, que será debatido neste dia, propõe que sejam colocadas aos portugueses 2 questões relacionadas com a coadoção e adoção por casais do mesmo sexo, que considera ser uma situação ilegal e que o que se passa serve apenas para arrastar o processo e evitar o referendo. Eu, dando o benefício da dúvida de que o deputado em causa leu a lei do referendo, só posso concluir que ele redigiu um projeto de resolução ilegal para que esta matéria, se possível, se propagasse no tempo. A deputada Isabel Moreira, deputada independente eleita pelo Partido Socialista. Na Antena Aberta perguntamos aos ouvintes da Antena 1 se concorda com a realização de um referendo nacional sobre a adoção e coadoção de crianças por casais do mesmo sexo. Para participar neste programa, o número de telefone é 822-0101. Também o e-mail antena.aberta@rtp.pt. Se preferir, pode igualmente deixar o seu comentário ou a sua resposta, conforme entender, na página da Antena 1, na rede social Facebook. A jornalista Marta Pacheco foi nas ruas de Lisboa escutar algumas opiniões que mostram a divisão que esta matéria suscita entre os portugueses. Coadoção, não é? Não vejo necessidade de ir a um referendo. Seria decidido pelos deputados. Eu acho que há coisas muito mais importantes que deveriam ser referendadas, mas eventualmente, na minha opinião, nem devia ser posta, não é? Muito menos para referendada, mas... Também acho que não é questão para isso mesmo. É uma questão que pode-se considerar quase fraturante, um bocadinho como a do aborto. Penso que sim, que deveria ir a referendo para que toda a população se pudesse pronunciar. Eu acho que há tanta coisa que devia ser escolhida antes disso. Mas acho que toda a gente tem direito a opinar sobre esse assunto, sim, como outros. Toda a gente se deve pronunciar sobre isso, mas merece, é um tema que merece estudos, não é? Também, e merece reflexão. Mas acha que deve ir a referendo? Sim, acho que sim. Poderá ir a referendo, se bem que não acredito muito que passe num país como Portugal. As ideias ainda são muito retrógradas nesse sentido. Acha que se isto for a referendo que não passa? Eu acho que não. Há muita gente que ainda vê a homossexualidade como uma doença, como uma paranoia, portanto não acredito que passe. Agora imagino que é o miúdo na escola primária, onde os colegas sabem que o pai e a mãe são 2 pessoas do mesmo sexo. Todas as crianças precisam de referências masculinas e femininas. E acho que só ter uma referência só feminina ou só masculina, acho que é esquisito. Acho que é esquisito. A mentalidade do português vai muito contra, não sei, penso que não, que se for a referendo não será aceito, não é? Mas pronto, cada um, eu concordo, agora o resto dos portugueses não sei. Acho que é um assunto que devem mesmo ser sondados formalmente. Eu acho que as pessoas têm que reunir condições para isso, não é? Mas eu acho que sim, acho que é possível. Eu acho muito bem, não vejo razão nenhuma para não serem uma criança ser adotada por casal do mesmo sexo, desde que lhe deem carinho e amor, que é o fundamental. Acima de tudo, acho que o principal é o carinho e o amor que se lhe pode dar. Essas condições às vezes também são relativas. Portanto, se fosse a referendo, votava a favor? A favor, acho que sim. Eu votaria não. Portanto, se houvesse um referendo, votaria contra? Sim, claramente.
As ideias de portugueses ouvidos pelo microfone da jornalista Marta Pacheco nas ruas da capital. São meus convidados esta manhã no estúdio da Antena Aberta João Paulo, editor do site Portugal Gay, e também a advogada Maria Filomena Neto. Bom dia a ambos. João Paulo, bom dia. Concorda com a ideia de realização de um referendo? Completamente contra. Não vejo nem sequer necessidade de o fazer. Além de estarmos aqui numa questão prática, além de estarmos a despender porque verbas que pelos vistos fazem muita falta ao Estado português, estamos a questionar uma coisa que não tem questão. A proteção das crianças, o acolhimento das crianças num seio familiar, seja ele de que formação tiver, seja ele que tenha ele a formação que tiver, não merece ser questionada, porque estamos a falar daquilo que tanto se fala, que é o supremo interesse da criança, ou seja, a sua proteção. Já vamos discutir isso mais aprofundadamente. Bom dia, doutora Maria Filomena Neto. Trabalha sobretudo na área do direito da família, é a sua experiência ao longo de várias décadas. Vamos começar por uma questão que a senhora considera principal. É saber quem é que em Portugal pode adotar uma criança. Bom dia. Eu considero a principal e sobretudo inserida nesta questão. Nós ouvimos um ouvinte que disse sim ao referendo por se tratar, eu estou a citá-lo, de uma questão fraturante. Eu diria que esta questão já foi mais fraturante do que é isto. Meia fratura já está consolidada. Explico-lhe porquê. No artigo 1979 do Código Civil diz claramente que pode adotar plenamente quem tiver mais de 30 anos. Ponto. Não diz mais nada relativamente a isto. O que significa que há longos anos que um homossexual pode adotar legalmente em Portugal. Não compreendo como é que hoje em dia há quem entenda, e sobretudo os senhores deputados da Assembleia da República que assim o entendem, que é necessário fazer um referendo em que a pergunta verdadeiramente é esta. Portugueses, como sabem, há muitos anos que um homossexual pode adotar em Portugal, plenamente. Pergunta-se agora se dois unidos de facto ou casados também podem. Fará sentido? Julgo que esta reflexão que é importante, independentemente de todas as outras questões que depois se colocam. E são muitas, claro. São muitas. Para já vamos tentar fazer uma distinção, se é que é possível fazê-lo do ponto de vista jurídico, entre a adoção e a coadoção, tendo em conta que estamos a falar de casais do mesmo sexo. A adoção pode ser feita por um casal homem-mulher, sendo apenas necessário, a lei exige que estas pessoas tenham mais de 25 anos, sejam casadas ou vivam em união de facto há mais de 4 anos. São estes os requisitos para um casal adotar. Depois podem adotar, como já disse, plenamente as pessoas singulares, solteiros, divorciados, viúvos, desde que tenham mais de 30 anos, e caso se trate de adotar o filho do cônjuge, esta idade baixa para 25 anos. Esta situação o que é? É o caso, imagine, de uma senhora viúva com um filho pequeno e casa a segunda vez. E o marido pretende adotar o filho da mulher. Dessa senhora. Muitas vezes esta situação acontece com alguma frequência, até porque muitas vezes existe a preocupação de dar cobertura jurídica a uma situação de facto em que ambas as pessoas consideram aquele filho igualzinho aos filhos biológicos que entretanto possam ter tido. E desde logo levanta aqui uma questão eminentemente prática, que é esta. Se o cônjuge da mãe falecer, ele pode querer que aquela criança que ela teve previamente seja tratada como herdeiro legitimário, tal qual como os outros. Porque as decisões que nós tomamos na nascente do rio vão ter consequências que muitas vezes as pessoas só se apercebem da sua verdadeira dimensão 30, 40 anos depois. O que mais uma vez acresce a responsabilidade de quem decide, no sentido de fazer ter uma fotografia
tão completa quanto possível da realidade, porque pode acontecer que uma decisão que aparentemente possa parecer lógica, coerente, na nascente do rio, a meio, cria um dique, cria obstáculos que podem ser inultrapassáveis. Mas do seu ponto de vista é necessário alterar a legislação em algum ponto no que diz respeito a esta matéria? Alterar ou criar, se quiser. É isso que estamos a discutir, não é? É isso que estamos a discutir. Eu acho que sim. E acho que sim, por uma razão que mais uma vez está na nascente do rio. Eu não tenho a certeza se hoje em dia se pode discutir a família tomando como referência um homem, uma mulher e uma criança, ou duas ou três. A realidade já nos ultrapassou há muito tempo. Nós já tivemos esta discussão e alguns dos ouvintes hão de lembrar-se com o Código Civil da Constituição de 76. O divórcio não era permitido. Durante aqueles primeiros tempos em que, por força das alterações ao Código Civil e por força da atividade do então deputado Salgado Zenha, se permitiu o divórcio e se acabou com a concordata, foi difícil aquela passagem que nós hoje todos consideramos lógica e não podia ser de outra maneira, de distinguir entre o casamento sacramento e o casamento contrato civil. Quanto ao casamento sacramento, um advogado não tem nada a dizer. Por uma razão, a lei não tem nada a ver com isso. É do foro íntimo, é da convicção de cada um. Claro. Agora, o contrato civil pode e deve ser discutido, mas nessa altura dizia-se, coitadinhas das crianças, porque imagina a confusão que lhes vai fazer dizer na escola que os pais são divorciados. É um pouco o mesmo argumento de quem está esse contra. Argumento, mas eu não posso, não sou capaz de dizer em sã consciência que me é absolutamente indiferente a 100% esse argumento. Não é. Mas se calhar é muito diferente para esta discussão a 90%. Porque também sei, e isto foi contado muitas vezes, quando uma criança chega, passado uns anos a casa e diz: pai, já somos a maioria. A maior parte dos pais dos meus colegas também já se divorciaram. E, portanto, a vida é dinâmica. Eu trabalho numa área que é mais parada. Nós não inventamos, nós damos cobertura àquilo que a realidade nos vai apresentando. E acho que está chegado o momento de ponderar se sim ou não, a sério, se justifica adiar esta decisão, porque é aquilo que vai acontecer com este projeto de referendo, se for aprovado, em que se diz... E vai ser adiado com base na ideia que foi aqui explicada pela constitucionalista e deputada do PS, Isabel Moreira, ou seja, que se estão a colocar no mesmo saco duas questões que não são compatíveis com a lei do referendo. Pois, o que acontece é que a exposição de motivos, e eu tenho aqui o texto, a exposição de motivos do grupo parlamentar do PST para justificar o referendo é que o assunto ainda não está devidamente discutido, ainda não está devidamente debatido na sociedade portuguesa. O que convenhamos é um argumento que eu considero pobre, porque primeiro tenho dúvidas que seja verdade. Nós neste momento temos a ser transmitido por um canal de televisão que é visto por milhões de pessoas uma telenovela em que esta questão já é discutida. Eu não estou a dizer que nós devemos aprovar leis em função daquilo que se discute nas telenovelas. Evidente. O que eu estou a dizer é que não tenho a mais pequena dúvida que uma telenovela só se ocupa disto porque tem consciência de que existem problemas graves para os quais é preciso olhar de uma forma despreconceituosa e pensando, sobretudo, nas crianças que são utilizadas, desculpe-me, mas são utilizadas enquanto sociedade, tal qual como algumas mães e pais utilizam como arma de arremesso. Durante o divórcio. Exatamente. João Paulo,
Tem conhecimento de casos concretos que, de alguma maneira, de experiência da sua realidade, suscitem a necessidade de serem referendados? Não, de todos. Pelo menos eu tenho muita felicidade dos casos que eu conheço, ou então são uma amostra daquilo que realmente as pessoas fazem quando adotam uma criança. Eu já o disse várias vezes que adotar uma criança não é ter um cãozinho em casa que a gente dá-lhe de comer e ele fica na varanda abandonado. Uma criança é um ato de muita responsabilidade. E as pessoas que eu conheço que adotaram crianças e que o adotaram, como a doutora disse muito bem, numa posição singular, porque sempre foi permitido, tiveram essa consciência, hoje já são miúdos crescidos, que já adotaram há imenso tempo. Estou a pensar em duas situações, por acaso, algo distintas, mas do que eu estou a pensar neste momento, já o adotou há muito tempo. Ele neste momento já está praticamente a acabar o secundário, com vista para a universidade. Estamos a falar de um miúdo muito saudável e cabecinha muito bem formada. Estamos a falar de um pai adotivo que é como é que se chama aquela coisa nas escolas? Não é o tutor, encarregado de educação, mas que o outro pai é o indivíduo que é presidente da associação de pais da escola. E toda a gente sabe perfeitamente que os pais daquele rapaz são 2 homens. E não há nenhum trauma nisso, nem no rapaz, nem na escola, nem nos colegas. A vida é bastante saudável. Eu acho, quando nós conseguimos explicar, e aqui não é às crianças, é a toda a gente, quando nós conseguimos explicar as coisas, sem bichos papões, sem fantasmas, nada é complicado. Nada é complicado. E isso acontece com este jovem como acontece com outros. Há outra situação, como estava a lembrar, por exemplo, em que se falou muito na questão do Eduardo Boté, quando foi entregue a criança, já havia uma situação anterior. Foi passada não em Lisboa nem no Porto, grandes metrópoles, mas sim em Albergaria à Velha, em que uma juíza entregou 2 crianças a um casal de homossexuais, conscientíssima disso, porque obrigou os 2 a assumir a responsabilidade perante ela. E neste momento as crianças estão entregues definitivamente a um casal de 2 homens. E que teve não só o apoio de uma juíza, mas teve o apoio da chefe da Segurança Social, teve o apoio de todo o grupo da Segurança Social que acolheu as crianças numa primeira instância, e quase como a doutora estava a dizer, vamos referendar o quê? Vamos referendar aqui uma posição política, ganhar aqui a simpatia do público para as próximas eleições, é isso que estamos a fazer? Estamos a jogar com as crianças como se fossem bolinhas de ping-pong? Porque é isso que estamos a fazer. Mas são questões diferentes. Mas percebes o que eu quero dizer? Percebo, mas são questões diferentes. Eu não consigo abrir mão da necessidade da tutela jurídica de situações de facto. Isto é, sendo verdade, é completamente verdade, eu conheço situações dessas em que os tribunais, caso a caso, acabam por tutelar na prática situações de facto que lhes são apresentadas. A questão continua a colocar-se depois, porque, mais uma vez, a vida é dinâmica, às vezes surpreende-nos. E o que é que acontece quando essas pessoas que vivem, na prática, às vezes durante anos, vivem ambos, juntos, ou ambas, com 1 ou 2 crianças? Um dia, separam-se. Como qualquer casal normal. Como qualquer casal heterossexual. Normal não é a palavra certa. Não, e, portanto, a normalidade é uma coisa muito estranha. Separam-se e procuram-me. Aquele que não é o pai legal, exato, que até pode ser biológico ou por força da adoção, porque eu já conheci uma situação em que era o pai biológico, separam-se. E o outro vem ter comigo e diz: sabe, doutora Filomena, precisava que me tratasse da regulação das responsabilidades parentais. Muito bem, eu começo a tomar apontamentos e depois pouso a caneta e digo-lhe: não há. Não posso, porque não existe. E, portanto, então e agora? Mas não pode ser. Então o Francisquinho gosta de mim, fui eu que também o criei, os meus pais consideram-se avós dele, ele passa férias em casa dos meus pais, com os primos, com... Desculpe. E agora, de repente, o que é que eu sou? Afastado desta e o que é realidade. Que eu sou aqui, juridicamente, não é nada. Não é nada. Ok. Daí que a coadoção é tão importante. E, portanto, eu pergunto-me para além das questões meramente biológicas, para as quais eu não tenho competência, há tempos a senhora Hillary Clinton escreveu um livro que se chama É Preciso uma Aldeia, e a ideia que ela defendia
é que mais do que uma ou duas pessoas é preciso uma aldeia inteira para tomar conta das nossas crianças. Concordando eu com a ideia, mas sendo mais pragmática, eu diria que a natureza, quando pensou em pai e mãe, se calhar pensou em duas pessoas, porque pensou que se calhar dois era mais seguro do que um, e criou aqui uma rede de segurança. Porque quando nós falamos em família, e no étimo da palavra família, está uma ideia, que é a ideia de cuidar. A família são aqueles que cuidam de nós e de quem nós cuidamos. É a rede do trapezista, é aquele que faz com que o gente não se esborrache na primeira queda e consiga, apesar de tudo, magoar-se, mas... Muito bem, ficamos com estas ideias iniciais do debate, que já consumiu algum tempo significativo do espaço de antena dos ouvintes. Vamos ter, desde já, a intervenção de António Almeida, a ligar de Albergaria à Velha. Bom dia, António. Bom dia, como está? Olha, e bom dia aos portugueses também. Eu, em princípio, quanto ao assunto, eu acho que nós fomos criados na base de uma educação e eu acho que o povo português não está mentalizado para estas coisas. Porque isto, para mim, eu considero um autêntico absurdo. Imagina, uma criança na escola pergunta-lhe ao meu menino, quem é o teu pai? António. Quem é a tua mãe? Manel. Epá, isto, acho que a criança que portanto, no momento em que atravessamos não está mentalizada para estes casos. Isto para mim é uma aberração autêntica. Não quer dizer que que dois homens não tratem uma criança bem, por vezes pode acontecer, mas não cabe no nosso povo, que eu penso que se isto for refinado é dinheiro que estão a gastar. Não cabe no nosso povo essa ideia por enquanto. Portanto, está completamente contra a ideia de referendo. Sim, sim. E depois é assim, estão a gastar, estão a desperdiçar dinheiro dos contribuintes em coisas tão banais, quando deviam gastar o dinheiro na educação, na saúde, na justiça, que são coisas essenciais no dia-a-dia e que desde 25 de abril nunca estiveram tão mal. Muito obrigado, António, pela sua participação. Okay. Vamos dar a oportunidade a outros, pedindo a todos que sejam o mais concisos possível. Alfredo Costa está no Porto. Bom dia, Alfredo. Muito bom dia. Eu queria lembrar o PSD que os deputados são muito bem pagos para estudarem estas matérias em profundidade e decidirem em consciência de forma ponderada. Não é sempre que aparece um assunto mais difícil passar a batata quente, passa a expressão, para o referendo, que, como já foi dito várias vezes, custa muito dinheiro aos contribuintes e no fundo não serve para nada, porque a decisão já está tomada, as pessoas já sabem, as pessoas que estudaram o assunto, o que é a solução para este assunto, e tal como no caso do aborto, vai-se repetir os referendos até a exaustão, até se chegar ao resultado certo. O resultado certo da perspectiva de quem? Na perspectiva de quem? Na perspectiva das pessoas que estudam esta matéria, que conhecem em profundidade as questões legais e éticas e sociológicas e psicológicas, e são essas pessoas que devem ser consultadas pelos deputados. Não vou ser eu, como economista, que conheço mal o assunto e que eu não vou achar que por ler 2 artigos sobre o assunto ou ouvir a Antena Aberta, que sou um especialista desta matéria para poder votar em consciência. E os portugueses vão responder a este disparate que o PSD está a propor, como responderam na questão do aborto. Uma alta taxa de abstenção e, enquanto o resultado não for o indicado, vai haver iniciativas da sociedade civil para que o referendo se repita até se chegar ao resultado que os especialistas propõem, porque são os especialistas que estudaram o assunto. Já refletiu na matéria? Tem posição pessoal sobre o assunto? Refleti, mas a minha posição pessoal, tal como a posição pessoal dos portugueses que não são especialistas, não interessa. Cabe aos deputados ouvir as pessoas que estudaram o assunto. E é por isso que e aí sim a minha pessoa como contribuinte, é para isso que eu como contribuinte pago o salário dos deputados. E por isso os deputados devem pôr a mão na consciência e pensar sobre a sua missão e o seu trabalho. E eu, quando tenho que tomar uma decisão difícil do meu trabalho, não faço um referendo. Fica clara a sua posição, Alfredo. Muito obrigado. Diga, para concluir. Deixe-me só, para concluir, dizer que na governação todas as questões, não são só estas, são paus de 2 bicos. Portanto,
portanto, não é sempre com a desculpa que se envolve questões éticas ou religiosas ou familiares, empurrar para o referendo. Tudo na governação são paus de dois bicos. Cabe aos senhores deputados e aos partidos descobrir qual desses dois bicos é o menos bicudo. Muito obrigado, Alfredo. Bom dia. Vamos ouvir Fernando Ascensão na Maia. Bom dia, Fernando. Muito bom dia, como está, Sr. Dr. António Jorge e a todos os ouvintes da rádio. Eu começo, portanto, este meu comentário com uma observação até a mim mesmo. Desculpe, não percebi, com uma observação até si mesmo, foi o que disse? Foi isso mesmo, portanto, começo o meu comentário com uma observação mesmo, a mim próprio. É que eu nunca pensei que em plena democracia e liberdade a libertinagem fosse tão privilegiada pelos nossos governantes, e em especial em casos tão sérios e sensíveis como este da adoção de crianças, em especial por pessoas do mesmo sexo. Como pode, e isso interroga-me mesmo, é uma interrogação que fica comigo, como pode uma criança ser bem educada, e quando eu falo bem educada, portanto, com todos os carinhos, com todas as comunidades, com tudo que é essencial a uma criança, no seio de duas pessoas do mesmo sexo. E depois o trauma que lhe poderá causar quando elas se aperceberem da situação real, ou seja, quando elas se tornarem mais idade, não é? A situação real em que vive. Mas há aqui também outra situação em que eu queria deixar, e mesmo para finalizar, é que fico admirado com o CDS, ao aconselhar os seus deputados, eu penso que é isso mesmo, a votar a favor de tanto referendo. Ora, isto entristece-me um pouco. E penso, para terminar, que este referendo que fazem, portanto, entre os deputados, havia apesar dos custos que pode ter para o nosso país, havia de ser realizado a nível nacional. Colher a opinião pessoal de todas as pessoas. É essa a ideia. Exatamente. E isso, acho que, pronto, isto de facto, na altura em que nós atravessamos, e que isto, como todos sabemos, está em crise, mas, é mais uns cartazes é de menos uns cartazes que se colam nas próximas eleições. Bom, Fernando, já ficamos com o seu pensamento. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, obrigado pela sua atenção. Em Viseu está a Maria Pimentel. Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia. Ainda bem que tiveram já aí essa senhora doutora, não tenho presente o nome. Maria Filomena Neto. Como, perdão? Maria Filomena Neto. Pronto, foi de facto foram tão importantes os seus esclarecimentos sobre o conceito de família e a evolução da mesma, enfim, sobre o próprio conceito de família no sentido de cuidar. Bem, dizendo a minha opinião, então é assim. De facto, não sendo eu até à data homossexual, sou sem dúvida alguma a favor da adoção, obviamente, pelos casais homossexuais, e contra completamente a questão do aborto. Contra a questão do referendo, assim é que é. Contra a questão do referendo. Relativamente a essa questão do referendo, acho que não faz qualquer sentido ser colocada em debate ao nível da população, porque ainda há tanto preconceito ao nível dessas questões da homossexualidade, tantas opiniões pouco ou absolutamente nada refletidas, em que ainda se condena tanto a homossexualidade. Enfim, eu só gostaria aqui, a este nível, a questionar somente, interrogando de que forma é que duas pessoas que se possam amar possa trazer isso prejuízo à sociedade. Enfim, não entendo, há mais prejuízo às duas pessoas que se amam, a reação da sociedade preconceituosa, porque discrimina, do que propriamente o inverso. Mas, enfim, eu compreendo o porquê do referendo, quando esse ouvinte dizia que há questões de que os contribuintes pagam aos deputados, mas os senhores deputados, eu faço ideia, numa altura desta,
quanta pressão deve estar a ocorrer sobre essa classe de deputados por parte de setores mais conservadores, não é? Porque aí é que está. São os setores mais conservadores, inclusive a Igreja Católica, que deve estar a exercer uma grande e forte pressão sobre os senhores deputados, e tendo nós coligações de direita no governo, obviamente que, e partidos em maior número no Parlamento de direita, obviamente que a questão tinha que vir, não é? Porque sabe-se perfeitamente que se for referendado, e é um péssimo uso desta instituição que é o referendo, porque em certas circunstâncias ele pode nos ser tão precioso e neste momento não, obviamente que diria eu, se for referendado, ganhará o não. Tenho toda a certeza, obviamente, nem será tanta abstenção, porque esses setores, como digo, mais conservadores, encarregar-se-ão de fazerem a sua propaganda e a sua influência junto de populações ainda tão preconceituosas, tão mal esclarecidas, nada, portanto, como já referi, ganhará o não, e aí, enfim, perdeu-se dinheiro, fez-se um uso da instituição referendo e perdeu-se tempo e, enfim, a questão ficou por resolver. Não é? Obrigado, Maria. Só um bocadinho, por favor. Só relativamente aqui, então, concordo, sim, senhora. Porquê? Porque se a adoção é possível por uma só pessoa, duas pessoas, ainda que sejam do mesmo sexo, obviamente que melhor podem cooperar e garantir a dita segurança que o conceito de família implica, não é? Só, então, para terminar, porque eu também estou interessada em ouvir um bocadinho mais opiniões da nossa população, embora não, já sei que é sempre nessa tendência do conservadorismo, não é? Mas somente para felicitar, por favor, o doutor Diogo Infante pela sua excelente quer estratégia, quer atitude de coerência face a ter assumido a sua homossexualidade e a adoção e a sua estratégia tão inteligente e tão de ação contra um conservadorismo, tão de reação contra um conservadorismo discriminatório, não é? Que foi primeiro adotou e depois casou. Pois muito bem, está de parabéns, na minha perspectiva, e só com pessoas assim é que realmente o mundo pode evoluir no sentido de mais amor e mais solidariedade e mais fraternidade e no combate à discriminação e, portanto, viva a coerência, que isso é que é importante, porque essas instituições que são realmente tão conservadoras, tão defesas do conservadorismo e da estabilidade, são elas por vezes tão causadoras do contrário, pois mesmo na questão do aborto, quantas vezes são os próprios párocos quem financiam e obrigam as mulheres com quem têm envolvimentos a praticarem o aborto. Portanto, a coerência sim, a sensatez sim, o contrário que seja de vez, ou quem dera que fosse de vez retirado do mundo, banido do mundo, porque não faz qualquer sentido e só nos faz bem à humanidade. Estas atitudes estão assumidas. Obrigada. Maria Pimentel, obrigado. Vamos ainda ouvir mais duas opiniões antes de regressarmos à conversa com os convidados. Hoje em estúdio, na Antena Aberta, a advogada Maria Filomena Neto e o editor do sítio da internet Portugal Gay, João Paulo. Pedro Miguel, bom dia. Está connosco nas Vendas Novas, não é assim? É assim mesmo. Bom dia a todos. Em consonância com o que tem vindo a ser dito pela maioria dos ouvintes, eu concordo que realmente o que me parece é que o Partido Social Democrata e o CDS, ao não terem coragem para tomar uma posição sobre este assunto, resolveram sacudir a água do capote, vamos lá passar a bola ao povo e o povo que decida, não tendo que tomar eles assim uma decisão, podendo sensibilizar algum do seu eleitorado. Sou totalmente contra o referendo e não me sinto capaz de tomar sequer uma decisão sobre este tema. Se calhar serei a favor da coadoção, mas realmente acho que devem ser as pessoas entendidas, como já foi dito por um ouvinte, os especialistas que estudam essa matéria, a tomar as decisões e devem ser os deputados a votar sobre esses temas, já que sobre tantos outros temas que de tão interesse nacional não se colocam referendos, parece-me que o referendo também não será a melhor solução e terão que ser eles realmente a decidir, de acordo com aquilo que os entendidos e os estudiosos sobre estas matérias considerem que seja a melhor solução, em vez de
lá está, estarem a tentar sacudir a água do capote e desviar a atenção de assuntos mais importantes e o povo que decida. Muito obrigado. Obrigado nós, Pedro, pela sua brevidade. Maria Gouveia está em Torres Vedras. Bom dia, Maria. Bom dia. Olha, uma das coisas que eu queria dizer, que não se tem falado de toda esta gente que já falou, mesmo aqueles especialistas, é o superior interesse da criança. No fundo fala-se de tudo menos do superior interesse da criança. Uma criança, entre viver, eu fui assistente social durante 42 anos, e uma criança, entre viver numa instituição ou viver num ambiente familiar, seja ele entre homens, porque isso pode acontecer até num casal, um casal normal, que morre um deles e ele se junta com outro ou com outra, ou com amigos ou com amigas, desde que haja amor à criança, é tudo melhor do que viver numa instituição. A instituição é a coisa pior que pode acontecer a uma criança, é cair numa instituição. Até porque a instituição chega aos 18 anos e larga a criança. E a criança fica no mundo sozinha, sem ninguém. Portanto, criança amada por um casal de homens e mulheres, do que quer que seja, desde que haja amor e que o caso tenha sido bem estudado pelas minhas colegas e que não demore muito tempo a entregar uma criança a um casal que quer uma criança, isso é o melhor que pode acontecer à própria criança. Isto é que é o superior interesse da criança. Não é tudo o resto que os outros querem. Nem que se quer politicamente, nem que não se quer politicamente. Aqui o que está em jogo é a criança. E olha, agora vou-lhe contar uma história que uma neta de uma amiga minha se dirigiu a mim e quando soube que eu era assistente social, me disse: então a senhora é daquelas que tira as crianças aos pais. E eu disse: olha, eu não sou dessas, mas eu sei que há colegas minhas que são capazes de fazer isso, de tirarem a criança, porque a criança não tem um quarto muito bonito, porque não tem, ou porque a mãe, por qualquer motivo, se desempregou e não tem dinheiro para dar de comer às crianças, tiram. Em vez de ajudarem os pais a sobreviverem e a terem capacidade para criar as crianças, não. Pegam e tiram-nas. Põem-na numa instituição. A instituição é a coisa pior que há. É uma criança é anónima, não é um ambiente. É a favor ou contra a realização deste referendo? Eu sou contra, claro, que é só para gastar dinheiro. Se o país não tem dinheiro para dar, para tirar o dinheiro, o país está a tirar dinheiro às reformas, está a tirar dinheiro aos trabalhadores da função pública. Portanto, não gaste esse dinheiro, caía como este, outros dinheiros que eles gastam estupidamente. Muito obrigado pela sua participação, Maria. Bom dia. Regressamos por alguns instantes à conversa em estúdio com Maria Filomena Neto, advogada, que trabalha na área da família e sucessões há muito tempo, e também João Paulo, que é editor do sítio da internet Portugal Gay. Peço-vos, em primeiro lugar, se é que querem fazê-lo, alguns comentários em relação aqui às participações dos nossos ouvintes. Doutora Maria Filomena Neto, por favor. Houve um senhor ouvinte da Albergaria, eu peço desculpa, não consegui fixar o nome. Era António, não é? Senhor António da Albergaria, que utilizou uma expressão dizendo que não cabe no nosso povo esta António coisa. Almeida. António Almeida. Senhor António Almeida, peço desculpa, fica a correção. O Senhor António Almeida dizia que esta questão não cabe no nosso povo. Eu não sei, obviamente, a resposta a esta pergunta, se cabe ou não, mas gostava de chamar a atenção para o seguinte. Antes do 25 de Abril, ou se quiserem como uma referência mais jurídica, antes da Constituição de 76, havia uma diferença pacatamente aceite e que, portanto, aparentemente cabia no nosso povo entre filhos legítimos e ilegítimos. O que significava que, e mais uma vez pegando nas palavras do Sr. António Almeida, que uma criança chegava a uma escola e todos nós aparentemente aceitávamos que quando lhe perguntassem a mesma pergunta que ele colocou agora, quem é o teu pai, ele dissesse, não sei. Isto pode, evidentemente, não pretende responder na essência das coisas à posição de consciência de cada um sobre sim ou não, à coadoção. Mas acho que ajuda a refletir sobre qual é a dose de preconceito, qual é a dose de hipocrisia e qual é a dose de falta de ponderação
quando precipitadamente se responde sim ou não, sem ver o que é que está efetivamente em discussão, o que é que está dentro. E há uma ideia que julgo que é importante passar. Eu não tenho, pessoalmente, qualquer problema, enfim, algum problema terei, mas aceito pagar os custos do referendo, mas deste não. E deste não por uma razão simples. Se se fizer este referendo com as duas perguntas que vêm propostas pelo PSD, o que vai acontecer na prática? Vai acontecer que, ainda que a maior parte das pessoas diga não queremos, os homossexuais vão continuar a poder adotar. As pessoas vão poder continuar a utilizar a receita muito bem referida pela Sra. Maria Gouveia. Isto é, adote primeiro e case depois. E depois o resto logo se há de resolver caso a caso e logo se vê. E, portanto, nós fazemos um referendo que na prática significa o quê? Atirar com o problema para debaixo do tapete. E depois daqui a 2 anos fazemos outro, ou 3, não sei, mas o problema mantém-se. Para alguém que tem uma experiência profissional em que passa os dias a tentar resolver problemas, confesso que isto me choca. João Paulo, as suas observações. Eu gostei muito, aliás, eu gostei muito da opinião de toda a gente, ainda bem que a têm, mas gostei especialmente da última opinião da senhora que está agora reformada como assistente social, que disse exatamente aquilo que é o supremo interesse da criança. Muito obrigado a ela. E gostei particularmente dela, não gostei tanto, peço desculpa de fazer a correção, não gostei tanto dela dizer que as instituições são o pior lugar do mundo. E eu acredito que há instituições que têm profissionais excelentes e que fazem o melhor que sabem e que podem. A única questão que eu ponho em relação a essas instituições é que os pais, e esses pseudo-pais, que são os funcionários que lá trabalham, são pais a part-time. E uma criança estará, como ela disse muito bem, muito melhor num lar, cuidado por 2 homens ou por 2 mulheres, é indiferente. Eu estava agora a tentar lembrar-me que a doutora Filomena estava a falar, então eu estou aqui meio perdido. Eu estou-me a lembrar da minha colega Fabíola. Há pouco a doutora Filomena disse, então, e depois como é que ficam as coisas? A minha colega Fabíola tem 2 crianças. Ela, Fabíola, já agora fica a informação, é uma mulher lésbica, teve 2 crianças suas, por inseminação artificial, não foi em Portugal, obviamente. Como é que fica se a Fabíola, que neste momento está a atravessar uma fase menos boa na questão da sua saúde, se as coisas correrem menos bem, como é que ficam essas crianças, como ainda há pouco a doutora Filomena estava a falar? A quem é que essas crianças vão ter quando a cuidadora dela é a Fabíola e a companheira da Fabíola? Mas a companheira da Fabíola, como disse a Filomena, não tem nada a ver. A questão da coadoção, que foi aprovada em primeira instância, se não estou em erro, devia estar a ser lei há muito tempo, para prevenir estes casos. Como devia ter, quando foi aprovada a lei do casamento, ter sido a plena adoção. Porque uma das brincadeiras que eu faço quando vou às escolas falar com os miúdos que me perguntam coisas sobre o assunto é muito curioso que quando eu era um bom vivant, quando eu ia para a noite e andava para aí na boa baela, eu tinha todas as condições para adotar uma criança. Desde que me apresentasse à Segurança Social, bem vestido, bonito, capacidade financeira, casa cuidada, um quarto para a criança, tudo bem, eu posso adotar. Agora que eu disse à sociedade, eu tenho uma relação estável, casei, tenho o meu companheiro há 18 anos, não, você não pode adotar porque você não tem capacidades educativas. Acho isto uma aberração e uma autêntica palhaçada. Desculpando a expressão. Hermano Almeida, bom dia. Está em Canas de Senhorim, vamos ouvi-lo. Bom dia, obrigado. A minha maneira de pensar é a seguinte. Se uma criança não tem pai nem mãe, mas tem tios, portanto, eles tios podem tomar conta dessa criança, se assim o entenderem. Ora, em vez de o pai, estes homens, os homossexuais, não é? Dois pai e mãe, e serem o nome de pai, ficarem como nome, sendo tios, são meus tios. Então, automaticamente, mesmo na escola, se as crianças perguntarem do teu pai e da tua mãe, o meu pai e a minha mãe morreram. Então estou com 2 tios meus. É esta a minha ideia e acabavam-se os problemas todos. Portanto, considera que não deve haver referendo sequer? Sim, eu acho que neste caso não estava solucionada a questão. Obrigado, Almeida. Hermano Almeida, desculpe. Em Canas de Senhorim, no Porto, Luís Pereira, bom dia.
Bom dia, como está? Passou bem? Obrigado. Olha, o que eu tenho a dizer, antes que comece a conversa, eu fui daquelas pessoas que era contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas pronto, desde que ela foi aprovada, eu não percebo o porquê que não se continuou. Ou seja, da possibilidade da adoção, eu acho que já devia ter sido aprovado. Ou seja, já se aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta lei que se pretende, no meu entender, que já devia ter sido aprovada, e não sei porque é que se fala no referendo, não percebo porquê. Para quê? Para gastar dinheiro ao povo, para entreter o povo, para desviar a atenção da Troika e dos programas cautelares e dessas coisas todas. É essa a manobra política que está por detrás disto? Só pode ser porque não cabe na cabeça de ninguém aprovarem uma lei de casamento de pessoas do mesmo sexo e agora não querem aprovar a coadoção de crianças. Isto é ridículo, porque isto tem que ser a continuidade. É a mesma coisa, permitem-me dar este exemplo, por mais absurdo e ridículo que lhe pareça, é a mesma coisa que eu aprovar um código de estrada e não estabelecer no código, por exemplo, a regra de prioridade. Estão-me a entender? Ou seja, já que se venceu esta barreira, eu mais uma vez digo, eu era contra, mas tinha uma ideia total e contrária da realidade, ou seja, porque a sociedade tem que evoluir, tem que encaminhar, e isso faz parte da evolução da nossa cidadania. Portanto, não vejo qual é o problema. Eu acho que andamos aqui a discutir e a falar de um assunto ridículo e absurdo. Isto tem que ser aprovado, tem que ir para a frente, não vale a pena referendar, não vale a pena gastar dinheiro ao país que faz mais falta noutras áreas e noutras temáticas. Isto eu não percebo, tem que avançar e bem-aja e bom dia. Obrigado, Luís, bom dia e boa viagem. Margarida Navarro, em Lisboa, bom dia para si. Bom dia. Eu, além de algumas coisas que já foram ditas com que eu concordo, que eu, essencialmente, acho que tenho os deputados que elegi para me representarem, para darem a opinião sobre algumas matérias, nomeadamente sobre matérias que são, que têm que ter um conhecimento muito grande que a população em geral não tem conhecimento, nomeadamente eu. Eu não conheço ninguém homossexual que tenha adotado, conheço algumas pessoas homossexuais, não adotaram, não têm, não quiseram, não, pronto, e eu não tenho conhecimento para estar a dar essa opinião. Claro que hei de ter que tomar uma posição se me obrigarem a isso, não é? Mas eu acho que as pessoas, isso é uma questão em que as pessoas podem ser levadas a dar uma resposta emocional e é para isso que nós temos lá os deputados, é para eles estudarem as matérias a fundo e darem opinião. E esta lei já foi votada. O PSD na altura não conseguiu obrigar a calar a boca a alguns deputados seus e agora obriga-os a calar a boca. Quer dizer, eu sei que já vi aí na internet que a Ilga diz que isto é bullying, mas eu, como não tenho que ser politicamente correta, eu não chamo bullying, chamo fascismo, isto não tem outro nome. Então os deputados deles já votaram na generalidade a favor da lei, agora o que tinha que se votar é na especialidade, não é agora passar a bola cá para baixo, de facto a gastar dinheiro, mas pronto, eles gastam o dinheiro todo que era e por nós é que não há. Agora, para que é que temos lá os deputados? Não é para eles estudarem afincadamente estes assuntos que são complicados e que não somos nós que temos que dar opinião, nós temos que delegar a nossa opinião nessas pessoas. E agora, de facto, uma coisa que já estava votada, porque não conseguiram pôr a rolha na boca de todos os deputados do PSD, e agora pronto. Isto chama-se o quê? Chama-se fascismo? É como isto se chama, mas não. Obrigado, Margarida, bom dia. Em Valongo, Júlio Paiva. Olá, Júlio. Bom dia, Sr. António Jorge e Srs. da Antena Aberta. Eu falo ao pai, quanto de uma criança adotiva. Foi eu que adotei a menina com 2 anos e meio. Quando adotei a menina com 2 anos e meio, nós, no prosseguimento do crescimento da miúda, foi muito importante a mãe na presença da miúda, porque ela tinha um bocadinho de vergonha que o pai se desse presente quando se estava a vestir. Era preciso a mãe para fazer todo esse trabalho.
Ora, é evidente que o pai era muito amável para ela, brincava e cuidava da miúda. Chegava-se a um certo ponto em que o pai estava presente, que ela não queria, que eram as coisas privadas das mulheres, ela já não queria, pronto, o pai tinha que se retirar. No seguimento da idade da miúda, dos 10, 15 anos e por aí adiante, se tivesse algum diálogo a respeito de mulheres, era com a mãe que ela ia ter. Com o pai, nada disso se passava. Pois, quanto ao referendo, Sr. António Jorge, acho que o referendo é gastar dinheiro dos contribuintes, que pensem mais em poupar dinheiro. Não é assim que o país segue para a frente. Se este governo continuar assim, a fazer referendos, a fazer gastos que são gastos que não se poupam em dinheiro em lado nenhum, nem nos carros, nem em lado nenhum, nós estamos desgraçados. Obrigado, Zólio, pela sua participação. Vamos agora concluir a participação dos ouvintes com José Paulo Oliveira em Aroca. Bom dia. Olá, bom dia a toda a Antena Aberta e ao Sr. António Jorge. Eu só queria fazer referência, muito rapidamente, para o programa está a acabar, a duas coisas. Uma delas é quando se diz, e eu vi várias vezes ao longo da manhã, que é preciso evoluir, ou seja, é preciso evoluir, adotar crianças para um casal. Não podemos parar, é preciso evoluir, é preciso acompanhar. E então, adotar crianças por um casal homossexual é, pelo visto de muita gente, como um caso de evolução. Ou seja, os outros todos, os casais normais, isso não passa de... Estamos todos atrasados porque a situação, ao contrário, é que está bem. Eu estou completamente contra isso. E sou contra também que se compare, me comparavam há pouco, uma situação de um filho, de um casal separado, para com uma situação de uma adoção por parte de um casal homossexual ou uma criança. Ou seja, terá a ver uma coisa com outra. E acho muito bem que se faça referendo, até porque várias vezes os partidos de esquerda não querem referendo porque sabem que isto não vai passar, porque várias vezes questionam porque é que não se ouve o povo, inclusive até criam novas eleições porque acham que o povo devia ser ouvido. E acho que agora está bem, então devem opinar da mesma opinião, ou seja, deve ser ouvido o povo e deve haver referendo, porque acho que isto não é normal, nunca foi normal uma adoção por parte de um casal. Obrigado, José Paulo Oliveira. Fica muito clara a sua resposta à nossa pergunta, portanto é completamente a favor do referendo. Estamos a concluir o programa, temos apenas 4 minutos para o meio-dia. 2 convidados em estúdio esta manhã, Maria Filomena Neto, advogada, e João Paulo, que está ligado ao site, é o editor do site Portugal Gay. Vamos concluir esta emissão pedindo-lhe para já a doutora Filomena Neto que chame, digamos assim, a sua experiência de muito tempo nesta área para deixar uma mensagem final relativamente à necessidade que o país tem ou não de criar ou de alterar a legislação para acautelar, sobretudo, situações em que o tal conceito que a senhora falava há pouco de família, de cuidadora, possa estar sempre, digamos que, acima de outros interesses. Quando nós falamos da adoção, estamos no núcleo duro da proteção dos interesses da criança. É aí que nós nos situamos. A adoção é um instituto recente em Portugal. Nós tínhamos as tutorias e, portanto, tudo isto tem menos de 40 anos. Mas falamos muitas vezes, acho que é preciso perceber que precisamos dos mecanismos que deem a crianças que estão desprotegidas, e fundamentalmente a essas, que nos permitam dar-lhes mecanismos de proteção. Quando foi aqui dito pela doutora Maria Gouveia que uma instituição é o pior sítio onde uma criança pode estar, tenho a certeza, era capaz de apostar que o que ela queria dizer é que isso é o último dos últimos recursos. Primeira questão. A segunda questão prende-se também com aquilo que este último ouvinte acabou de dizer. Quando ele diz não se compara a situação de um filho de um casal normal com um filho de um casal homossexual, nós estamos aqui a falar dos adultos, não estamos a falar da criança. Porque nenhum de nós, em sã consciência, é capaz de negar aquilo que está escrito numa lei, num preceito da Constituição da República, é que todos os seres nascem livres e iguais em direito. Isto está na Convenção dos Direitos do Homem. E
o negar isto, nós negamos isto muitas vezes, porque não centramos a nossa atenção, não pomos o foco da atenção, efetivamente nas crianças e nas suas reais necessidades. As necessidades reais são ser amada, ter alimentação, cuidados de saúde, ter escolaridade. É disso que nós estamos a falar, não estamos a falar de coisas abstratas que depois chamamos os interesses e que ficam difusos numa atmosfera e que ninguém já se entende. João Paulo, uma nota muito breve para finalizarmos. Uma nota muito breve. Concordo que não se faça referendo algum, que se afirme a lei como ela já foi aprovada na primeira instância e que isto, não sendo o melhor dos cenários, é um cenário que constrói o outro que vem a seguir, porque a adoção devia ser plena e não estarmos a fazer, e não estamos a fazer mais um passo, ou seja, nós não subimos a escada de uma vez só, estamos a subir a escada aos bocadinhos, não sei porquê, porque não há patamares para parar, e acho que a adoção plena devia ser aquela que devia ser consolidada. Muito obrigado a ambos por terem estado connosco esta manhã, obrigado pela vossa presença, voltamos a encontrar-nos depois das 11 amanhã.